Olá pessoal, daremos continuidade ao estudo das figuras de linguagem e hoje trabalharemos, né, uma outra categoria dessas figuras, que são as figuras de construção ou figuras de sintaxe, né? Por que essas figuras recebem esse nome? Porque de alguma forma, né, essas figuras elas estão relacionadas, né, atreladas à estrutura do enunciado, da frase, com essa questão do sujeito, predicado, né, o complemento, enfim, de alguma forma essas figuras se relacionam com esses elementos. E a primeira figura de construção que vamos analisar é a elipse. A elipse ela traz muito essa ideia, né, daquela palavra oculta, né, mas que eu consigo identificar facilmente por conta da designação da palavra, né? Geralmente a desinência verbal vai me indicar que palavra é essa que está oculta, né? Então vamos lá, eu separei uma música da Vanessa da Mata, cantora Vanessa da Mata, chamada Carta Ano de 1890. Então ela diz o seguinte: ando nas ruas do centro, estou lembrando tempos, enquanto lhe vejo caminhar. Então, nesse trecho nós temos ando nas ruas do centro. Então, pela desinência do verbo, eu consigo identificar que a palavra que está oculta, ou seja, a elipse, é a palavra eu, né? Então, ocorreu uma elipse aqui. Então, eu ando nas ruas do centro, só que ela não colocou eu, né? Ela simplesmente foi direto para o verbo, mas é facilmente identificável, né? A palavra que está oculta. Então, isso é uma elipse. Um outro exemplo aqui é de um trecho de um cântico, né, do grupo religioso Caminho Neocatecumenal. O nome do cântico é A Vítima Pascal. Então, diz o seguinte esse trecho: sim, estamos certos, Cristo verdadeiramente ressuscitou. Então, aqui a gente consegue identificar também facilmente qual é a palavra que está oculta, né? Estamos certos. Então, só poderia ser nós, né? Nós estamos certos. Porém, também o pronome nome, o pronome nós ficou subentendido. Então, quando isso acontece, nós temos uma elipse, né? Quando eu consigo identificar, né, qual a palavra que está subentendida. Agora, se eu não conseguir identificar a palavra que está oculta, então não é uma elipse. Então, vamos agora para a próxima figura, né? Pois bem, analisaremos agora a zeugma, que também é uma figura de construção. E assim, a zeugma e a elipse são muito parecidas. A diferença é que o zeugma, de certa forma, ela oculta uma palavra que já foi dita anteriormente no texto, né? Ao contrário da elipse, que traz uma palavra inédita. Já a zeugma, né, a gente vai perceber que a gente consegue identificar que palavra é essa porque já foi dita anteriormente. Então eu separei uma frase, né, que é a seguinte: eu falo inglês, ela russo e mandarim. Pois bem, eu não precisei repetir o verbo, né, não precisei conjugar novamente o verbo falar. Simplesmente eu oculto, né, e eu consigo, né, entender facilmente que ela fala russo e mandarim. Porém, eu apenas disse: eu falo inglês, ela fala russo e mandarim. Agora também analisaremos aqui um fragmento de um poema de Cora Coralina, chamado Ofertas de Aninha aos Moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida. Então, nesse trecho a gente identifica o seguinte, que ela fala, né, que eu sou, e depois a gente fala que quem ensinou o tempo, né, a quem o tempo muito ensinou. Aí depois eu tenho ensinou a amar a vida. Então ela poderia ter repetido o termo o tempo e também o pronome me, né? O tempo me ensinou a amar, porém ela não repete, porque já está subentendido, porque já foi falado antes quem era aluna, no caso ela, né, foi ensinada, e o tempo
foi o professor, podemos dizer assim, o tempo ensinou. Aí no trecho seguinte ela omite tanto ela que aprendeu quanto o tempo que ensinou. Por isso temos ensinou a amar a vida. Então tá aqui também uma análise, né, de Zeugman. Bem, pessoal, a próxima figura de construção é o polissíndeto, né? Precisamos entender primeiro aí o que quer dizer polissíndeto, né? Poli, do grego, nós sabemos que é muitos, vários, né? E síndeto significa elemento de conexão. Geralmente esses elementos de conexão são as conjunções. Então, quando eu tenho polissíndeto, é que eu estou tendo muitos elementos de conexão em uma determinada composição. Pode ser poética, pode ser um enunciado, enfim. Aqui eu separei alguns exemplos que são os seguintes. Com amor, com luta, com trabalho e com determinação é possível vencer. Então, reparem que aqui eu tenho a repetição exagerada da palavra com, né? Então, o com ele é utilizado para fazer conexões, né, de uma palavra, de uma frase com outra. Porém, aqui existe um exagero. Eu poderia ter dito apenas assim: com amor, luta, trabalho e determinação é possível vencer. Não precisaria eu repetir o com esse tanto de vezes, né? Porém, para trazer mais expressividade, enfim, um estilo também, é possível também trazer esse polissíndeto, né? Essa quantidade enorme de elementos de ligação. O outro exemplo é o seguinte: e dói, e machuca, e fere essa saudade. Aqui também eu tenho uma repetição de palavra, que é a palavra e, né, que também é uma conjunção, e eu poderia apenas dizer dói, machuca e fere essa saudade. Porém, aqui nesse exemplo que eu busquei, esse exemplo, os dois exemplos são aleatórios, né? Eu procurei trazer assim algo sem ser tirado da literatura, enfim, para mostrar esse fenômeno do polissíndeto. Então é isso. Então, a próxima figura de construção é o assíndeto. E o assíndeto, ao contrário do polissíndeto, ele é a ausência de elementos de conexão, né? A do grego, né, nesse sentido, significa, na verdade, é a ausência de algo, né? Então, assíndeto é a ausência de síndeto, de elemento de conexão, elemento de ligação. Então, eu trouxe um dos exemplos da frase anterior, né, da figura anterior, para que a gente possa perceber a diferença. Então eu coloquei dói, machuca, fere essa saudade. Então aqui, se lá no polissíndeto houve um exagero, né, de repetições, de elementos de ligação, aqui na verdade carece, né, desse elemento, que seria o elemento e, pelo menos lá no final, né? Dói, machuca e fere essa saudade. Então ficou faltando, né? O assíndeto é isso, ele não traz aí esses elementos, mesmo quando necessário. Temos também uma frase famosa atribuída ao imperador romano Júlio César, que é a seguinte: vim, vi, venci, né? Então aqui também ele não traz esse elemento de ligação, que seria a conjunção e, né? Vim, vi e venci. Então é isso. Quando eu tenho muitos elementos de conexão, eu tenho um polissíndeto. E quando eu tenho falta desse elemento, mesmo quando é necessário, então é um assíndeto. Pessoal, a próxima figura de construção é a inversão ou hipérbato. Então, como o próprio nome já indica, há uma inversão da ordem direta, né, da nossa frase comum,
em português, que é sujeito, né, o verbo, e depois os complementos. Então, quando há essa inversão, principalmente em poesias, né, bem comum, a gente tem aí uma inversão ou hipérbato. Então, um exemplo clássico é o nosso hino nacional. Vamos analisar logo de início, que temos a seguinte introdução, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Então, se a gente for reconstruir essa frase poética, a gente teria na voz passiva, nós teríamos o seguinte: o brado retumbante de um povo heróico foi ouvido às margens do Ipiranga. Porém, né, com a licença poética e tudo aquilo, a gente tem aí toda uma inversão dessa ordem sintática, né, dessa ordem direta da nossa língua. Bom, nossa próxima figura de construção é a silepse. E a silepse ela se dá quando eu faço uma espécie de concordância não com a estrutura da frase, da palavra em si, mas com a ideia, né, de quem está sendo representado ali. Então, às vezes acontece como eu posso dizer, essa concordância do ponto de vista de gênero, né? Às vezes eu uso um termo que é gramaticalmente feminino, porém me referindo a uma pessoa, a um homem, né? Uma pessoa de gênero masculino. Então, quando há esse tipo de concordância, eu preferindo concordar com a pessoa, com a ideia e não com a estrutura em si, então eu tenho uma silepse. E ela também pode acontecer em número, né? Pode ser também que eu esteja com um termo no plural, que dá uma ideia de plural, porém eu concordo com um elemento que esteja no singular. E por aí vai, né? Vamos analisar aqui alguns casos. Tem a famosa carta de Pero Vaz de Caminhas, que ele, em determinado trecho, ele fala, né, para o rei, né? Que ele trata de Vossa Alteza. Ele diz o seguinte: e nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nessa vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe. Bem, aqui ele começa tratando, né, o rei de Senhor, depois Vossa Alteza, e aí lá na frente ele chama ela me perdoe. Ela quem? A Vossa Alteza, né? Então, ao invés de concordar com o gênero do rei, né, tipo, ou então ele poderia dizer que o Senhor, né, me perdoe, ele usa o pronome ela, né, feminino, para se referir ao rei, que teoricamente é masculino nesse sentido aqui, né, a palavra, o termo gramatical é masculino. E então ele prefere concordar no caso com a estrutura nesse caso, porém é comum a gente ouvir também Vossa Majestade é bom, porque aí ele prefere concordar com o gênero, né, masculino da Vossa Majestade, no caso se for um rei. E também na escolha, né, do gênero, do pronome em si, ele poderia ter escolhido o pronome vós me perdoais, né, já que ele está tratando com o rei, né, de Vossa Alteza, para manter uma linearidade, ele poderia usar vós me perdoais, mas aí ele usa ela, né, um outro pronome. Então aqui a concordância ela vai se dando pela ideia, né, e não somente com a estrutura em si gramatical. Então isso é um exemplo. Bem, claro. Pessoal, agora temos também uma outra figura de construção, que é o pleonasmo. O pleonasmo está muito ligado àquela ideia de redundância, né? Porém, às vezes essa redundância ela se faz de forma proposital, né? O poeta, ou seja, o músico, quem está se expressando ali, ele conhece a tal norma padrão, porém faz questão de realçar, né, essa ideia, trazendo essa redundância. Então temos aqui chorei lágrimas abundantes. Ora, quem chora, obviamente que chora lágrimas, né? Então ele faz essa redundância aqui. Depois temos
o sol hoje está quente. Então, assim, a gente escuta, é um ditado bem popular, bem assim do cotidiano, porém há uma certa redundância, porque o sol ele sempre é quente, né? O sol em si o, o astro, né? O sol ele é quente. Ele dizer que ele está quente é redundante. A gente às vezes quer se referir ao tempo, né? A sensação térmica, mas a gente fala o sol está quente. Então, por isso também podemos encarar como um pleonasmo. Bom, a próxima figura é o anacoluto. E o anacoluto é essa quebra repentina, né, na estrutura, na sequência da frase, enfim, do enunciado, da oração, que a gente percebe, então, meio que dá a ideia de que fica um elemento solto ali na frase. Vamos analisar aqui. Você, eu sempre tenho minhas dúvidas. Tipo assim, então você pensa que vai falar algo sobre você ali, né? Você, a gente acha que vai ter uma conjugação após, porém há uma quebra, né? Você, eu sempre tenho minhas dúvidas. Temos também um ditado popular, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então assim, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então também há uma quebra aqui na sequência, né? Tipo, não há uma continuidade com o pronome indefinido quem, né? Então, esse é o anacoluto. Sempre quando a gente tem uma palavrinha que começa de um jeito e há uma quebra ali, repentina, a gente... Bom, a outra figura de construção que vamos analisar é a anáfora. A anáfora, ela está muito ligada a essa ideia de repetição, né, de termos, de expressões, enfim, no início de parágrafos, de estrofes. E vamos ver isso aqui num trecho de O Navio Negreiro, né, do poeta Castro Alves, que nos atentaremos apenas às repetições aqui. A anáfora, que é a seguinte: estamos em pleno mar, né? Depois temos estamos em pleno mar, aí depois vai repetindo estamos em pleno mar, e vai todo o início de estrofe começa, né, com essa expressão. Então isso é uma anáfora, essa repetição de certa forma está realçando, né, a importância dessa expressão para o poema, né, para o poeta em si. E depois analisaremos também uma música em inglês, né, fazendo aqui uma interdisciplinariedade, né. Então vamos lá. Na canção Total Eclipse of the Heart, né, cantada por Bonnie Tyler, né, ela vai dizer o seguinte, né, no início da canção: turn around, aí vem every now and then I get a little bit lonely. Depois lá na frente, every now and then I get a little bit tired. Depois temos every now and then I get a little bit nervous, ou seja, está repetindo a todo momento every now and then, que é uma expressão que significa de vez em quando, né? Então está aqui também uma anáfora numa canção estrangeira. Bem, agora vamos analisar aqui a última figura de construção que temos aqui, que é o apóstrofe, né? Não confundir apóstrofe com apóstrofo, né? Que é aquele símbolozinho gráfico que geralmente marca ali, né, a elisão de alguma palavra. E aqui nesse caso é uma figura de construção, né? Apóstrofe é o chamamento, né, que a gente tem nos poemas, nas músicas, enfim, nos enunciados, que acontece da seguinte forma. Vamos analisar, por exemplo, um trecho, né, de Um Mar Português, do poeta português Fernando Pessoa, que é o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então ele está fazendo o chamamento de quem? Do mar. Ó mar salgado, então está evocando o mar, né? Se fosse numa análise sintática, a gente teria o que? Uma espécie de vocativo, né? Ó mar salgado, então ele chama o mar para conversar. Então temos aqui também um outro exemplo, né, que é um hino evangélico cantado pela Carla Bruna, né, chamado Sou Humano. Então ela vai dizer o seguinte: Deus mais uma vez segura em minha mão. Então Deus, né, ela já faz esse chamamento, já evoca, né, Deus como esse apóstrofe, né,
a quem ele está evocando aí no texto. Então, é isso, pessoal. Lembrando que é preciso praticar, revisar cada uma dessas figuras, porque elas caem muito como forma de interpretação textual. Então, no nosso próximo encontro, que também será a nossa última aula, faremos aí algumas atividades, né, de fixação mesmo do conteúdo, para que vocês possam ver de que forma essas figuras são cobradas em vestibulares e também no Enem, né? Então é isso, um forte abraço e até mais.